estar injetando aqui em derme. Se eu coloco 0,2, estou injetando em epiderme. Se eu coloco 1, 1,5, já estou quase chegando lá em hipoderme. Então, dependendo da profundidade, você atinge uma camada em específico. Na Hyaluron Pen, você acaba tendo essa dissipação por várias camadas. Então, o aproveitamento de cada uma delas acaba sendo simultâneo e tendo um resultado ainda melhor. Por isso que eu considero a técnica de Hyaluron Pen tão aplicável nesse procedimento de mesoterapia Skin Booster, tá? Falando um pouquinho sobre a pele, onde que eu vou ministrar esse procedimento? Você pode ministrar em vários locais. Vamos focar primeiro aqui em rosto, depois eu vou falar dos outros, tá? Então, parte de fronte, a gente vai fazer esse mapeamento. Parte aqui de malar, bochechas também. Parte aqui do sulco nasogeniano, do nosso bigodinho chinês. Ah, mas não é preenchimento que eu faço aqui? É, mas muitas vezes o nível dessa ruga não é tão profundo assim para você colocar um preenchedor. Às vezes não tem essa necessidade. Só pelo fato de você estimular a hidratação, estimular fibroblastos, estimular colágeno e elastina, essas ruguinhas que ficam ao redor dos olhos fininhas, essa ruga se não for uma ruga muito profunda, às vezes rugas por a própria desidratação tecidual, o Skin Booster ele vai solucionar. É um tratamento excelente, tá? Inclusive você não tem uma contraindicação de Skin Booster. Ele é bem minimamente invasivo, pode ser feito de uma forma preventiva para pacientes mais jovens que querem já fazer essa hidratação antes de ter uma manifestação de envelhecimento, ou para pacientes que já têm isso manifestado e quer fazer esse tratamento para tentar retardar essa velocidade que acontece nos processos de envelhecer. Parte de mandíbula a gente trata também, deixa esse tecido bem mais firme, evita que fique aquelas gorduras que a gente mostrou lá na aula inicial, que aparece na área de jaw, aquele bulldoguinho. Então, quando você permite a pele ficar flácida, você permite que as estruturas elas fiquem posicionadas no local certo, e além do que você retarda esse processo de pitose, que é o processo de perda e queda do tecido. A gente faz também em lábios, apesar que aqui não está mostrando lábios, a gente faz muito em região perioral, que é a região que fica ao redor dos lábios. Tem pacientes, principalmente pacientes fumantes, tem aquelas ruguinhas de código de barra, porque faz o movimento de biquinho, né? Então, esse movimento você acaba estimulando o músculo orbicular do lábio e forma essas linhas verticais que são os códigos de barra. É excelente para tratamento de código de barra. Às vezes você não quer colocar um preenchedor muito pesado ali, você faz um Skin Booster. Você faz a hidratação e aos poucos, tá? O Skin Booster é legal que a gente faz sessões. Então você vai já conversar com o teu paciente, passar um mínimo de sessões. Eu gosto sempre de passar o mínimo, nunca passe o máximo. Porque vai que o paciente não tem o resultado que a gente quer, porque a gente depende do corpo, a gente depende da resposta do seu metabolismo de falar se ele teve uma aceitação legal desse procedimento ou se ele é um metabolismo mais lento, ele precisa realmente de mais sessões. Então nunca dê o máximo de sessões ao seu paciente, fala assim, 3 sessões é o suficiente. Nunca faça isso, porque se chegar na 3ª sessão e não ficar bom, você vai falar o quê? Meu material não é bom, minha técnica não foi boa o suficiente. Cuidado com isso. Então fala assim, no mínimo 3 sessões, no mínimo, porque pra você é o máximo, mas vai que precisa de mais, então você não vai perder a credibilidade do seu paciente dessa forma. Se por um acaso na 2ª sessão o resultado for satisfatório, o que você faz? Nossa, o seu corpo é excelente, o seu corpo teve um resultado maravilhoso com a minha técnica, que também é muito boa, e aí se precisar, a gente faz uma 3ª sessão, ou já entra em estágio de manutenção, tá? Qual é o protocolo que eu sigo de Skin Booster e mesoterapia? Eu gosto de fazer uma sessão a cada 20 ou 30 dias por 3 meses seguidos. Isso para qualquer intradermoterapia. A gente vai falar daqui a pouco do plasma. O plasma também eu gosto de dar esse intervalo de 20 a 30 dias. Por quê? É o tempo do seu colágeno ser produzido e se amadurecer também. Então, para você conseguir ter essa manifestação de resultados na pele, é legal dar esse intervalo. Tem gente que faz uma vez por semana. Gente, é muito pouco. Uma semana, você vai continuar fazendo sessões, o paciente não vai sentir diferença. Ele vai falar, nossa, eu tô gastando dinheiro, eu não vi diferença nenhuma. Então não, dê esse tempo do paciente sentir a diferença da sessão e a necessidade dele continuar o tratamento.
tá? Então não vá com pressa, respeite o tempo do organismo, respeite o paciente também, porque cada paciente é único, e aí procure um protocolo que você se sinta confortável. Eu particularmente falei e vou repetir, o meu protocolo é de 20 a 30 dias de intervalo, com 3 meses iniciais e depois uma sessão a cada 3 meses no mínimo, tá? Posso fazer uma sessão por mês depois disso? Posso continuar fazendo uma sessão por mês? Pode. Tem necessidade? Não, tá? Então eu falo assim, 3 sessões iniciais, passou disso, dá um intervalo de 3, 4 meses. Tem pacientes que fazem a cada 6 meses, vêm 2 vezes por ano fazer. Perfeito, tá? Também vai da necessidade de cada um. Isso é bacana porque o paciente, ele vai te falar, ele vai falar, nossa, não vi a hora de voltar no consultório para fazer a minha manutenção, porque minha pele está sofrida, minha pele está cansada. Aí você sugere, poxa, vamos diminuir esse tempo de manutenção, vamos colocar então 5 meses, 4 meses, porque aí você não sente essa perda de resultado, porque o interessante da manutenção é você não dar tempo de perder o resultado, é de você manter sem retroceder o que você já conquistou, tudo bem? Então, só lembrando, a técnica de Skin Booster, o ácido hialurônico que a gente vai utilizar é o não reticulado, tá? Ácido hialurônico não reticulado não volumiza a pele. Quais as regiões que a gente geralmente trata com Skin Booster? Região facial, totalmente completa, região de colo e pescoço e região de dorso de mãos, tá? Então, no rosto a gente faz rejuvenescimento, faz hidratação, retorna aquele brilho, a maciez para aquela pele, a elasticidade, a firmeza. No pescoço a mesma coisa, o pescoço sofre também muito com o processo do envelhecimento. O colo, geralmente o paciente tem os vincos, porque quando a gente dorme, principalmente o paciente feminino, a gente tende a criar umas pregas verticais por causa da posição lateral de dormir. Então, o Skin Booster trata isso também. E no dorso da mão é para devolver a espessura dérmica. Também, conforme a gente vai envelhecendo, a gente perde a espessura dérmica das mãos, tá? Então, isso aqui são as áreas onde a gente mais vai trabalhar Skin Booster. Existe um padrão de como fazer um Skin Booster, uma mesoterapia? Os estudos hoje falam que não existe um padrão metodológico para a gente ministrar esses ativos na pele. Porém, nós temos sim alguns padrões pré-definidos que a gente vai falar um pouquinho agora. Primeiro, que a gente precisa entender que você, na hora de eleger o seu produto, você pode escolher um ativo único para ser colocado, por exemplo, um ácido hialurônico, ou você pode escolher melanges. Melanges são misturas de ativos. E aí, dependendo daquele paciente, você vai eleger qual desses itens você vai ministrar para ter um resultado mais efetivo, mais satisfatório. Bom, o que a gente precisa entender? A intradermoterapia, ela não pode ser aplicada a mais de 4 milímetros. Existe uma agulha que chama Lebel, uma agulha de Lebel que ela já tem 4 milímetros. Então, muitas pessoas gostam de usar ela por causa que não vai ultrapassar essa profundidade que não é adequada. Se ultrapassar, a gente chega num tecido, numa camada aqui da pele que não é o nosso alvo. Das técnicas que a gente tem para trabalhar, nós temos a intraepidérmica. A intraepidérmica vai trabalhar em epiderme, tá? Essa técnica ela é legal para pacientes que têm um limiar baixo de dor, que não conseguem aguentar muita dor, que são muito sensíveis. Ela não sangra nada, até porque ela é muito superficial. E essa técnica ela é indicada principalmente para rejuvenescimento facial. Ela é bem bacana, é feita em pontos também, tá? Nós temos a técnica papular. A papular ela já é feita na junção derme-epiderme, que é essa junção aqui onde tem essas cristas, e ela é indicada para tratamento de rugas e tratamento de alopécia, que é o tratamento da queda de cabelo. Temos a técnica na page ou na page, que vocês vão encontrar falando dessas duas formas. Na napage, a gente tem a introdução de até 2 a 4 milímetros, tá? Que é o máximo que a gente pode chegar nessa técnica de intradermoterapia. Aí a agulha ela entra num ângulo de 30 a 60 graus para fazer essa aplicação. É muito usada também para tratamento capilar, para tratamento de couro cabeludo
E falando no corporal, é usado bastante para celulite. E a outra técnica é a técnica ponto a ponto, que é ministrada em derme profundo.